Me perguntaram esses dias lá no Instagram se as tais guerras mágicas, se elas de fato existem, né, na comunidade ocultista brasileira, não só na brasileira, né, mas na mundial, por assim dizer, e se realmente acontece, né, por baixo dos panos e nos bastidores da comunidade, de magistas se atacarem, houverem guerras, houverem confusões ou duelos, coisas do gênero assim por baixo dos panos, e eu respondi que sim, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para complementar sobre isso. É um assunto um pouco chato, eu não gosto de ficar falando sobre, vocês já vão entender o porquê, mas eu senti que talvez fosse interessante fazer esse vídeo, que é para desromantizar um pouco a ideia da guerra mágica, porque eu entendo que talvez para quem esteja começando seja algo muito interessante, né? Poxa, guerra mágica, magos se atacando, rituais de destruição, rituais de contra-ataque, coisas do gênero. Pode parecer muito legal assim na teoria, né, quando a gente romantiza isso, mas na prática, para aqueles que vivem e que realmente participam, já participaram desse tipo de situação, não é nada agradável, não é nada legal, e aposto que qualquer mago em sã consciência, que esteja em juízo perfeito, se pudesse escolher não participar desse tipo de situação, escolheria não participar. O vídeo hoje é para tentar também transmutar um pouco, né, dessa situação que é uma situação ruim, uma situação negativa, e tentar trazer aqui para vocês um relato, pelo menos da minha experiência, né, de guerras mágicas que eu participei, e tentar trazer aqui um lado positivo, né, o que foi de positivo ou de construtivo, enfim, alguma coisa útil que eu aprendi, ou lições, aprendizados mágicos, técnicas que foram desenvolvidas com base nesse tipo de situação. Muita gente tem dúvida se de fato esse tipo de coisa acontece, se de fato existem guerras mágicas ou se são apenas boatos ou coisas do gênero, mas eu posso afirmar para vocês que não é mentira, realmente acontece isso, acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam, isso vocês podem botar fé, certo? Eu já participei de várias, já me meti em um monte de confusão com N pessoas aí do cenário ocultista brasileiro, não porque eu quis, então é uma coisa a se deixar muito claro aqui, muito bem salientado, daqui a pouco vocês já vão entender, não porque eu quis, mas porque fui incluído, começaram a me atacar, começaram a me difamar, e eu não tive escolhas a não ser revidar. Mas, enfim, existem também várias histórias, né, por trás disso. Talvez eu faça outros vídeos aí contando outras situações, mas hoje o vídeo é para, enfim, dar uma conscientizada aí em vocês de entender que nem tudo são flores aqui na comunidade ocultista, né? Não só a brasileira, mas a mundial como um todo, algo que sempre vai existir. A natureza humana, ela busca o conflito. E normalmente a gente pensa, poxa, mas é a comunidade ocultista, são pessoas espiritualizadas, pessoas que estão buscando a espiritualidade, pessoas que estão buscando a evolução. Por que pessoas que estão buscando a evolução iriam se submeter a ficar se atacando, a ficar se destruindo entre si, ou ficar, enfim, metidos em confusão? Então, realmente, esse seria o universo perfeito, né? Esse seria o mundo perfeito, onde os ocultistas, os espiritualistas, vivessem em paz, vivessem em harmonia e não ficassem utilizando dos conhecimentos, dos dons mágicos, das técnicas mágicas para ficar prejudicando os outros a troco de nada. Então, esse seria o universo, o mundo perfeito, mas o nosso mundo não é perfeito. Então, da mesma forma como a gente tem diversos exemplos, diversas situações na nossa vida pessoal, né? Não só na comunidade ocultista, mas com certeza você que está vendo esse vídeo já deve ter, por exemplo, enfrentado problemas desse tipo na sua vida pessoal, dentro do seu local de trabalho, dentro do seu ciclo social. Muito provavelmente você já deve ter enfrentado situações, por exemplo, de pessoas invejosas, pessoas que viram o teu progresso em algum campo e tentaram te sabotar diretamente, ou começaram a falar mal de você pelas costas, começaram a tentar te prejudicar. Quantos parentes, quantos amigos você já não conheceu que também sofreu, né, com energias do tipo de mal-olhado, de inveja, de coisas do gênero. E é só olhar também, né, para toda a história da humanidade, a natureza humana, ao menos a natureza mais primitiva do ser humano, é conflito, é guerra, o tempo todo a gente está em guerra, tem guerra acontecendo ao redor do mundo todo. E como aquilo que está acima como o que está abaixo, as mesmas coisas que acontecem, nesse caso, os conflitos e guerras, no mundo mundano convencional, esse tipo de coisa também acontece, infelizmente, no nosso mundo ocultista, no nosso mundo mágico, né, na comunidade ocultista aí mundial. E como Maquiavel falou, dê poder a um homem e você verá quem ele realmente é. Ué, Dalton, mas de que poder estamos falando? A gente está falando da magia. Você quer mais poder do que a magia em si? A magia, ela permite ao adepto poder, porque, poxa, um oráculo permite você investigar ou xeretar a vida dos outros sem que a pessoa saiba.
Um ritual, uma magia de destruição permite você prejudicar uma pessoa sem ela nem saber o que está acontecendo. Então isso abre brechas para muitas pessoas, pessoas covardes, pessoas sem honra, utilizarem da magia, utilizarem das habilidades mágicas de um modo geral para prejudicar as pessoas às quais elas têm problemas. Porque a magia permite isso, a magia permite que você prejudique pessoas sem ser pego. Diferente do mundo físico onde, quer dizer, nem sempre, né? Mas no mundo físico você vai lá, você agride uma pessoa, você tenta matar uma pessoa, na grande maioria das vezes, né, esperamos, aqui no Brasil nem tanto, na grande maioria das vezes você vai ser punido por aquilo, você vai ser preso, você vai ser condenado. Mas no mundo mágico nós não temos isso. No mundo mágico você pode tentar ferir uma pessoa e pode conseguir ferir uma pessoa magicamente e você vai sair impune, você vai sair ileso. Quer dizer, temos também a questão, né, da lei do karma, entre outras coisas, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas não é da mesma forma como acontece no plano físico, onde essa cobrança ela vem de maneira meio que de imediata. Então abre-se muitas brechas para pessoas covardes, que vão lá e prejudicam outras pessoas, ou se sentem, né, na tentação de prejudicar outras pessoas através dos conhecimentos, das habilidades, evocar entidades e tudo mais, e é aí que surgem as guerras mágicas. As guerras mágicas, pelo menos, né, as que aconteceram comigo, e os motivos que eu vejo assim, pelos quais algumas pessoas me atacaram e aí gerou todo um reboliço, toda, né, uma confusão, são os motivos mais bestas que vocês podem imaginar. Não é nada, por exemplo, rolou uma discussão, um ofendeu o outro. Eu, particularmente, sou franco em dizer aqui pra vocês podem consultar em qualquer oráculo que vocês vão ver que eu tô falando a verdade, eu nunca procurei briga com ninguém dentro da comunidade ocultista. Mas isso não impediu que outras pessoas simplesmente acharam ou me idealizaram como um inimigo e começaram a me atacar, não só eu, mas também vários colegas e tudo mais. Então, por exemplo, já aconteceu, vou começar a citar exemplos práticos aqui, sem citar nomes, obviamente, mas vou citar exemplos mais clássicos aqui. Surgiram, já aconteceu várias vezes de surgir pessoas que simplesmente, e isso eu acredito que também seja um pouco de desordem mental, para ser franco, que do nada chegavam no inbox, assim, né, chegavam a mandar mensagem, você está me atacando. E eu ficava tipo, cara, quem é você? Eu nunca vi você na vida. Como é que eu vou estar te atacando se eu nunca vi você na vida? Não, porque eu abri aqui os meus oráculos e as cartas estão mostrando aqui que você está me atacando. Então usam como argumento os oráculos. Já aconteceu uma vez de uma mulher, meio conhecida aí pelas comunidades ocultistas, chegar no grupo dela do Facebook, abrir uma live. Olha o nível, abrir uma live e botar as cartas e começar a ver, não, o pessoal lá do tal grupo, incluindo eu, estão me atacando, ó, as cartas aqui provando que estão me atacando, sendo que na verdade a gente nem conhecia, mal tinha ouvido falar no nome da pessoa. Então isso são paranoias, a paranoia é a chave aqui, sempre começa as coisas, sempre começa as guerras mágicas em paranoia. As pessoas não têm fato, as pessoas não têm provas. As pessoas acham que o oráculo é uma prova, acham que as vozes da cabeça ou das supostas entidades que elas estão contactando são provas concretas. Eu sempre falei isso para os meus alunos também, né, nas situações, lá no meu curso eu ensino sobre contra-ataque e defesa mágica, eu falo, galera, não contra-ataca alguém se você tem uma prova concreta de que aquela pessoa te fez um mal. E aí existem N formas de você conseguir uma prova, talvez depois eu faça um vídeo só sobre isso, uma masterclass gratuita talvez, sobre contra-ataques ou defesa mágica, coisa do gênero, mas existem formas de você conseguir alguma prova, pelo menos já aconteceu comigo, e oráculo não é prova, porque oráculo você pode colocar o seu ego em cima da interpretação, o teu ego pode deturpar essa interpretação das cartas e vozes na cabeça, sonhos e tudo mais, isso tudo pode ser projeção do seu subconsciente, projeção da sua vontade, projeção da sua paranoia. Então muita gente usa como parâmetro para definir se está sendo ou não atacado, sabe, as perguntas que faz oráculo, coisas do gênero, e aí, sabe, gera-se essa certeza, eles têm uma certeza absoluta de que aquilo ali está certo e começam a te atacar naquele preceito, estou atacando porque ele me atacou primeiro, quando na verdade ninguém atacou nada, ninguém fez nada, tá todo mundo em paz, cada um seguindo a sua vida. Então parece que as pessoas, pelo menos o que eu observei aqui dentro da comunidade ocultista brasileira, os caras surtam e os caras querem procurar confusão de qualquer jeito. Por quê? Porque muito provavelmente estão fazendo merda na realidade deles, muito provavelmente estão, enfim, metidos em uma série de problemas que eles mesmos causaram por escolhas ruins, por métodos ruins, e as coisas começam a dar errado na vida deles, e o que eles fazem? Assumem os próprios erros? Assumem a culpa dessas consequências negativas que estão surgindo na vida? Não, porque
né, é muito difícil. É muito mais fácil você chegar e culpar outra pessoa. Então isso que as pessoas, pelo menos, né, algumas partes aí de alguns ocultistas aí, desses que ficam o tempo todo buscando briga, o tempo todo querendo atacar os outros, é sempre assim, é sempre querendo botar a culpa em alguém. É sempre querendo usar alguém como bode expiatório e nunca jamais esses caras assumem a culpa, assumem a responsabilidade dos próprios erros. E é aí que surgem essas guerras mágicas. Então todas as guerras mágicas que eu participei, até então, a grande maioria é por causa desse tipo de coisa. Alguém tá se dando mal e aí brota a brilhante ideia de abrir um oráculo para ver o que está acontecendo, ou começam a ouvir vozes dizendo, ah não, fulano, minha vida está dando tudo errado na minha vida porque fulano está me atacando. E aí começa a guerra aí, porque o cara começa a atacar uma pessoa inocente com aquela ideia de que a pessoa está atacando a pessoa primeiro, sendo que na verdade não está acontecendo nada. Então a grande maioria das confusões surgem daí. E as outras são pessoas que estão conscientes de que aquela pessoa é inocente, estão conscientes que a pessoa não fez nada, mas atacam ou tentam prejudicar por pura rivalidade, rivalidade. Às vezes, por exemplo, o cara trabalha com ritualísticas, o outro também trabalha, e aí tá perdendo cliente pro outro, aí começa a pesar no bolso, né, começa a ter prejuízo, e o cara no desespero vai lá e faz um ritual e começa a atacar os outros, na tentativa, né, de prejudicar o trabalho alheio, para que ele se sinta melhor, para que ele, né, fique um pouco mais tranquilo com a sua própria insegurança. Então existem também essas pessoas que atacam os outros sabendo, tendo muita consciência de que são inocentes, mas atacam para se sentirem melhor ou atacam para colherem algum benefício. E normalmente isso acontece quando rola aí uma disputa de clientela, rola uma rivalidade em questões profissionais. Então esse é o segundo principal motivo ao qual acontece. E também existem os clássicos, pessoas que estão de alguma forma querendo se provar, né, querendo se testar, que é aquela típica situação. Tá lá na comunidade, seja um grupo do Facebook, do WhatsApp, qualquer coisa, debatendo um tema, debatendo algum assunto, aí surge um comentário discordando da opinião. Aí o cara não aceita que alguém discordou da opinião dele, aí começa a bater boca em comentário, e aí começa a se ofender, coisas ridículas, coisas bobas mesmo. E aí, só por uma ofensa escrita ali por trás do computador, o cara já acha que aquilo é motivo suficiente para fazer um ritual de destruição contra a pessoa e começa e lá vai ritual de destruição e tudo mais, por conta de uma simples discussão, uma simples divergência de opinião, extremamente comum também. Por isso que é muito raro vocês verem eu discutindo na internet, aqui no YouTube também nos comentários. Às vezes vem muito hater aqui comentar bosta, mas eu sempre relevo, deixo passar, porque eu sei que dar corda é querer, sabe, gerar inimigo. As pessoas levam pro lado pessoal qualquer crítica, qualquer divergência de opinião, e isso já é motivo suficiente para eles colocarem teu nome num ritual de destruição. Isso acontece muito. Então é aquela coisa, como eu falei, citando Maquiavel, dê poder ao homem, você vai ver exatamente quem ele é de verdade. A magia, ela dá poder à pessoa, a magia dá poder ao adepto, e aí você começa a ver quem realmente ela é. Aí os covardes, os que não têm honra, começam a utilizar desses meios para, enfim, prejudicar os outros a bel prazer. Então, como eu disse, citei aí alguns exemplos, mas são histórias aí muito longas, né? Ficaria um vídeo enorme para contar tudo. Mas já participei de muita confusão do tipo. Ainda de vez em quando recebo alguns ataques, ainda de vez em quando as proteções aqui me acusam que veio alguma entidade, veio alguma força e alguma energia tentar quebrar as barreiras para tentar prejudicar, então estou sempre antenado. Esse tipo de coisa eu já aceitei como algo comum, infelizmente já aceitei como algo comum, principalmente magistas públicos sofrem, né, bastante com isso. Então vocês podem se perguntar, bom, Dalton, talvez isso seja algo que só acontece com magistas públicos. Sim, os magistas públicos sofrem muito mais com isso, falo por experiência própria. E aqueles que não, sabe, são eremitas mesmo, aqueles que não participam de grupo, não interagem em comunidade, normalmente eles acabam se livrando um pouco mais disso. Até em ordens iniciáticas, pessoal, dentro de ordens iniciáticas, para frisar bem essa palavra aqui, que tem muita gente acha que nas ordens também é tudo tranquilo, que é tudo sereno, fraternidade mesmo, não, vocês se enganam, porque já ouvi muito relato, muita experiência de gente que acabou ali, né, no ciclo social ali da ordem, mesma coisa, divergência de opinião, às vezes um tendo mais destaque do que o outro, aí bate aquela invejinha e começa a querer prejudicar, começa a querer se provar mais poderoso do que o outro, e aí fica aquela disputa de poder, aquela disputa de encheção de ego, e aí isso gera guerras mágicas até mesmo dentro de ordens iniciáticas. Então, mesmo em ordens,
Acontece esse tipo de coisa. Eu acho que a única maneira de você estar 100% livre mesmo desse tipo de situação é você ser um eremita ao pé da letra. É você não participar de ordens, não estar envolvido em nenhuma comunidade, seja física, seja digital, seja astral, com outros ocultistas. Porque enquanto você estiver em convivência com outros ocultistas, corre sim o risco de em algum momento você falar alguma coisa, você fazer alguma coisa. E às vezes, mesmo que você esteja quietinho na sua, mesmo que você esteja ali sem fazer nada, pode acontecer, como eu falei pra você, do exemplo dos paranoicos, né? Os caras simplesmente a quererem achar um bode expiatório, aí olha pra você, esse cara ali é quietinho, esse cara não representa uma ameaça, vou usar ele como bode expiatório, vou jogar a culpa nele. E aí começa-se mais uma guerra mágica, começa-se mais uma série de ataques e contra-ataques, ataques e contra-ataques, que isso aí se levam aí por meses. Então já aconteceu muito desse tipo de coisa comigo, não só comigo, como também alguns colegas meus. Então, como eu falei pra vocês de início, pode parecer legal, pode parecer, uau, guerras mágicas, né? Você vai estar ali fazendo na prática, podendo retribuir, revidar ataques sem sofrer nenhuma consequência por isso, sem sofrer nenhum karma por isso, porque você está no seu direito de contra-atacar. E nesse ponto, sim, pessoal, é interessante porque você consegue testar, né, muitas das coisas, muitas das técnicas de contra-ataque, rituais de justiça, rituais de punição, sempre ficam às vezes no papel, sempre fica anotado ali no Grimório, a gente nunca tem a oportunidade de testar. E quando surge alguma guerra mágica, você tem a oportunidade de testar e você consegue ver na prática se a tua técnica de contra-ataque ela está funcionando. Então nesse ponto é bom, nesse ponto é ok. Só que isso são os prós, os contras eles pesam muito aí nessa balança. Porque vocês acham que numa guerra mágica é só ataque, é só você atacar, é só você fazer rituais de contra-ataque e coisas do gênero, e só ver os efeitos que isso vai causar no teu inimigo, isso vai causar no teu rival. Não, isso é só uma parte. Vocês se esquecem da parte que vocês vão estar tomando ataque também. Vocês se esquecem da parte de que seus familiares, as pessoas que vocês amam, as pessoas que convivem com vocês, vão ser incluídos sim nessa parcela. Tá, mas o problema é comigo, o problema não é com os meus familiares. Não conte com isso, cara, não conte com isso, porque a depender, como eu falei, se o cara for pilantra, se o cara não tiver honra nenhuma, se o cara for um covarde, ele vai explorar pontos fracos, ele vai pegar gente da tua família, ele vai atacar criança, ele vai atacar idoso, ele não quer nem saber. Tudo aquilo que o inimigo tiver de meios para te prejudicar, para te atingir direta ou indiretamente, ele vai fazer. Então numa guerra mágica não é só você se protegendo. Quem dera se vocês, porque só eu me proteger por conta própria tá ok, eu me viro, eu aguento, já tô calejado. E muitos de vocês também já devem estar, mas vocês sabem que possivelmente não é só você que vai estar sendo incluído nesse processo. Às vezes vai pegar familiares, às vezes vai pegar amigos. Então, por muitas vezes, cara, eu tive que me afastar de familiares, me afastar de amigos. Por muitas vezes eu tive que, sabe, proteger pessoas do meu entorno porque estavam sendo envolvidos em confusões que eles nem faziam ideia que existia. Então, aqueles que, sabe, se expõem um pouco mais, que têm uma vida mais pública ou que têm um perfil mais aberto, sofrem com isso também, porque o teu rival, o teu inimigo, ele pode caçar essas informações, né, e começar a perseguir parentes ou amigos seus para te prejudicar indiretamente ou para te dar mais trabalho, né? Porque quanto mais pessoas do teu social ou da tua família ele ataca, mais trabalho você tem de se proteger. Então não é só você. A gente acha que, não, guerra mágica é um mago contra um mago. Não, não é um mago contra um mago. É um mago contra um mago, mas tendo um monte de outras pessoas inocentes sendo envolvidas naquele processo. Por isso que eu falo, pode parecer legal, mas não é legal. Na prática não é legal, não é uma coisa que eu desejo para ninguém passar por esse tipo de situação. Então, já ocorreu, para vocês terem uma noção, pessoal, já ocorreu muitas vezes esse tipo de coisa, de parente meu que nem estava sabendo, né, da briga, da confusão, acabar sendo incluído. Já aconteceu de outros ocultistas irem a público em grupos do Facebook, ameaçar publicamente a mim, ameaçar olha o nível que chega, ameaçar publicamente parentes meus, ameaçar minha mãe, ameaçar minha irmã, ameaçar minha mulher. Então chega nos níveis assim que extrapola mesmo. E já aconteceu de eu receber assim, prints, áudios de pessoas confessando que estavam me atacando, confessando que estavam atacando familiares meus. Isso não é legal, pessoal, isso não é legal. Eu já tive que ligar para ambulância para socorrer parente meu que estava caído, desmaiado no chão porque recebeu ataque de rei da Goetia. Isso pode parecer muito legal assim,
para quem tá ouvindo, mas para quem tá vivendo aquela situação é desesperador, desesperador. Eu já tive que, durante a madrugada ou de noite, no meu momento de lazer, parar o que eu tava fazendo e socorrer um amigo meu que tava ligando desesperado, que tava beirando a morte, porque tava tomando ataque de todo lado, e ter que parar tudo que eu tava fazendo para fazer ritual às pressas, correndo para salvar a vida de algum amigo meu que tava tomando ataque. Então, esse tipo de coisa, ninguém vê. Esse tipo de coisa é uma coisa que acontece, né, com os magos públicos, mas que nós que estamos aqui prestando serviço para vocês, ensinando, gerando conteúdo, a gente não fala muito disso, porque querendo ou não, é uma energia densa. É uma energia densa ficar falando desse tipo de coisa. Ninguém gosta de relatar esse tipo de coisa. Eu tô extremamente desconfortável fazendo esse vídeo aqui. Só acho que vocês podem sentir na minha energia que eu tô desconfortável fazendo esse vídeo. Mas acho que é importante a gente falar disso, pelo menos alguma vez ou outra, não sempre, que é para vocês entenderem que por baixo dos panos, isso aqui é muito sujo, pessoal. É muito sujo. Vocês não têm ideia da sujeira por baixo dos panos da comunidade ocultista brasileira e também na mundial, né, como eu falei. Então, são coisas que eu não gosto de ficar falando, porque como ocultista, como gerador de conteúdo, eu tô aqui para ensinar, eu tô aqui para educar, eu tô aqui para compartilhar as coisas construtivas que eu alcancei e na esperança de que vocês sejam ajudados, né, por essas experiências e tudo mais. Eu acho que ficar falando de ataque, ou ficar falando de detalhes dessas situações mais negativas é complicado, porque, né, gera uma energia negativa, gera uma energia mais densa, então dá uma quebrada, dá uma baixada no clima. Então eu não gosto de ficar o tempo todo falando desse tipo de coisa. Eu fiz esse vídeo aqui só como uma exceção, mas muito provavelmente vocês vão me ver, ou futuramente vão me ver pouquíssimas vezes falando desse tipo de situação. Por mais que eu tenha muitas histórias, quem sabe um dia escreva um livro, quem sabe um dia faça um podcast contando isso aí com mais detalhes. Porque realmente não é uma coisa confortável se vir aqui relatar assim publicamente, é complicado mesmo, mas quem sabe um dia eu faça alguma coisa do gênero, porque realmente é muita história para contar, mas no momento é mais para, como eu falei, para desromantizar aqui o processo. Enfim, o vídeo já tá ficando muito longo, deixa eu concluir. O que eu aprendi de positivo, o que eu extraí de positivo desse tipo de situação? Primeiramente, aprender a me defender, com certeza. Aprendi a atacar, aprendi a atacar pra caramba, testei muito ritual de contra-ataque, testei muita técnica de destruição que funciona muito, mas não me orgulho de ter testado esse tipo de coisa, não me orgulho de ter visto esses rituais de destruição funcionar, tá? Porque eu não pedi por isso, eu fui incluído nisso, eu fui jogado nisso, as pessoas que me perseguiram, as pessoas que vieram puxar a briga comigo, sendo que eu estava ali numa boa. Então não me orgulho de ter aprendido e ter desenvolvido técnicas de destruição ou coisas do gênero. Não vou ensinar, pode me pedir o quanto for, não ensino. Isso é uma coisa que cada um vai ter que ter a sua vivência aí para aprender. Os que eu ensino, que é a parte positiva desse processo todo, o que eu ensino é a defesa. Lá no meu curso tem lá as aulas de defesa, futuramente vai ter uma masterclass só sobre isso, talvez até uma masterclass gratuita, como eu falei para vocês. Então, aprendi muita coisa positiva. Quando eu passei por essas dificuldades, essas guerras mágicas, tive que aprender a me defender, tive que aprender a identificar as fraquezas, e ainda, até hoje, ainda identifico várias fraquezas, vários pontos fracos nos meus métodos de proteção, que eu tenho que mensalmente estar trabalhando para reforçar, porque eu não posso baixar a guarda. Eu acho que eu cheguei num ponto da minha caminhada, da minha jornada aqui no ocultismo, que a minha vida ela já está exposta demais, então agora não tem mais volta. Agora ou eu melhoro cada vez mais as minhas proteções, ou eu fico aberto a tomar ataque, energia negativa, e isso prejudica a mim e os meus familiares. Então não posso me dar o luxo de fraquejar, não posso me dar o luxo de abaixar a guarda. Então o tempo todo aprimorando os métodos de defesa, o tempo todo testando novos métodos de defesa, mas eu vejo isso como algo positivo, porque hoje em dia essa experiência me permite ensinar vocês que estão aí a melhorar suas proteções, a melhorar suas técnicas, né, de defesa. Essas experiências me permitiram ajudar muita gente. Então hoje em dia, nos meus coletivos que eu faço, os coletivos de Marte, os coletivos de limpeza, eu recebo muita gente que está sendo atacado por entidade, que está sendo perseguido por inimigo, gente inocente que está sendo atacada. Já ajudei dezenas de pessoas que estavam passando por situações do tipo, e ajudei assim na maior facilidade do mundo, consegui solucionar, consegui banir, consegui limpar, consegui proteger a pessoa muito facilmente. Mas por que eu consegui isso tão facilmente? Porque há meses, anos atrás, estava eu lá sofrendo, tomando ataque e, sabe, perdendo noite e vários danos psicológicos. Então, por falar em dano psicológico, talvez uma das coisas que também hoje em dia eu vejo como um reflexo negativo de eu ter participado dessas guerras mágicas, dessas guerras mágicas, minha dicção tá horrível hoje, é que eu me tornei uma pessoa muito paranoica.
Então, confesso aqui pra vocês, hoje em dia eu tenho uma extrema, por conta dessas confusões todas, eu tenho uma extrema dificuldade em confiar nas pessoas do mundo ocultista aqui, da comunidade ocultista, dos grupos. Então, cada vez que, de repente, às vezes eu tô conversando com alguém e a pessoa tá sendo gente fina comigo, uma parte de mim fica meio pé atrás, opa, esse cara tá querendo puxar alguma informação para me prejudicar, porque já aconteceu isso, né? Muitas vezes, pessoas que vieram, se faziam de amigo, para pegar, pescar algumas informações e depois passar isso para um inimigo que ia lá e utilizava disso para prejudicar a mim, prejudicar a minha família. Então, hoje em dia eu tenho uma extrema dificuldade em confiar nas pessoas, sou muito paranoico, tenho uma dificuldade em me relacionar com as pessoas aqui da comunidade ocultista, porque, sabe, trauma mesmo, trauma real, é um dos reflexos das sombras, né, que eu acabei desenvolvendo por conta dessas experiências. Então vejam só, não é, como eu falei, não são todos flores, né, não é nada muito romantizado. Voltando no assunto das coisas positivas, aprendi, né, diversas técnicas, diversas formas, aprimorei diversas técnicas de proteção e hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas inocentes que estão sendo atacadas, que estão sendo perseguidas, difamadas, a se proteger. E eu tenho muitos projetos aí futuramente de fazer cursos, treinamentos até gratuitos para ensinar essas técnicas, né, ensinar essas pessoas que de repente passam pelo mesmo que eu passei a se proteger também. Então hoje para mim eu me orgulho bastante da parte de ter construído aí e desenvolvido um nível bom de defesa, sem falsa modéstia aqui, porque para estar aqui com o canal, com vida exposta, vocês estão acompanhando aí os logs, né? No vlog eu mostro um pouco mais da minha rotina. Meus perfis não são fake, todos os meus perfis, todas as minhas redes sociais, é tudo à mostra. Todo mundo pode saber quem são meus amigos, todo mundo pode saber quem são meus familiares. E esse tipo de coisa é delicado porque, como eu falei, fica exposto e é brechas para inimigos atacar. Então, para chegar nesse nível aqui, para ficar confortável aqui de expor a minha vida, expor a minha família, expor, né, as pessoas que eu amo e tudo mais, eu tive que enfrentar muita coisa e tive que desenvolver muita técnica para conseguir chegar num nível, né, de proteções bom o suficiente para poder viver em paz, ou pelo menos tentar, né, viver em paz. Então disso eu me orgulho, não me orgulho de ter desenvolvido técnicas de ataque ou contra-ataque, porque isso são, né, efeitos colaterais. Ah, Dalton, mas você não tem medo, não tem receio de esses contra-ataques, esses ataques que você fez aí nessa questão de legítima defesa refletir para você de uma maneira negativa? Não. Eu acho que quando é legítima defesa, aí a gente já puxa para um lado da cabala, né, da esfera de Geburah. A esfera de Geburah é a esfera da severidade. A esfera de Geburah fala que você deve atacar e deve punir o seu inimigo se for justo, se você for atacado primeiramente, né, de maneira inocente, né? Assim, você está sendo realmente culpado. Então, eu não me sinto culpado, realmente prejudiquei, derrubei muito inimigo, falo isso aqui abertamente, mas não me orgulho disso. Fiz por legítima defesa. Por muito tempo eu perdoei, por muito tempo eu fiquei quieto, calado, só tomando ataque, só defendendo, só praticando o tal do perdão. Aí todo mundo me fala, ah, não, tem que praticar o perdão, tem que praticar o perdão. É muito fácil você falar que tem que praticar o perdão quando a sua família está sendo prejudicada também, quando você está vendo seus familiares chorar por ataques, por problemas, por energias negativas que estão perseguindo eles, por coisas que eles nem sequer tiveram participação. Então pesa essa responsabilidade, chega um ponto em que o perdão ele não é mais válido, chega um ponto em que só o contra-ataque, só revidar é o que realmente vai trazer paz, é o que realmente traz segurança para os teus. Essa é a realidade das coisas aqui, pessoal. Então é isso, futuramente eu pretendo fazer talvez essa masterclass ou uma série de aulas aqui para o YouTube de maneira gratuita. Lá na escola já tem, né, sobre métodos de defesa e banimentos. Então pretendo trazer isso como uma maneira de transmutar, né, transmutar essas situações, essas coisas negativas, tentar. Eu acho que isso é a coisa mais nobre a se fazer, você pegar uma situação, pegar um evento ruim, negativo, da sua vida e tentar transformar isso numa coisa boa. Então, hoje em dia eu vejo dessa forma. Antigamente eu reclamava muito, né? Eu chegava para Camael, eu chegava para os arcanjos e enxergava isso como uma maldição, né? Poxa, por que eu tô sendo perseguido por coisas que eu não fiz? Por que eu tô sendo perseguido, né, de maneira leviana? Então, no começo eu reclamava muito, hoje eu não mais reclamo, hoje eu acredito que eu cheguei num nível assim, de maturidade que eu posso parar e olhar, não, estou recebendo um ataque, eu estou participando de uma guerra mágica. O que eu posso extrair de positivo disso aqui? Porque a guerra, por mais que ela prejudique, ela também ensina. O teu inimigo é um grande professor.
Porque, como eu falei, quando você está participando de uma guerra mágica, é aí que você vê na prática se aquele teu ritual de banimento funciona, é aí que você vê na prática se aqueles teus mecanismos de defesa, se aqueles teus talismãs, se aqueles pentáculos de defesa funcionam ou não. É a única forma de você ter certeza se funciona ou não é quando você vivencia esse tipo de situação, infelizmente. E é aí onde você começa a aprimorar, é aí onde você começa a desenvolver as defesas reais. Porque os métodos de defesas reais você só vai conseguir provar o funcionamento deles, a eficácia deles em situações infelizes como essa. Então eu analiso hoje em dia e vejo que eu acho que a melhor forma, né, de tentar extrair algo positivo disso é isso, é pegar esses aprendizados e botar esses aprendizados para frente, ensinar outras pessoas, ou mesmo, né, por conta própria, trazer isso como uma experiência própria, individual, né, para a caminhada. E essa é a maneira, né? Essa é a maneira de tentar aliviar e tentar trazer um pouco de luz para essas sombras aqui que habitam a comunidade ocultista. É isso, vou encerrar o vídeo por aqui e a gente se vê aí, né, nessa semana. Muito provavelmente vai ter vídeo novo aí essa semana também. Então é isso, obrigado. Se quiserem pedir sugestões aí de vídeos ou temas aí sobre essas questões de defesa, contra-ataque, talismãs de proteção, deixei nos comentários que eu vou fazer uma análise e vou estudar a possibilidade de estar fazendo algum vídeo aí sobre isso. Tranquilo? É nóis e até o próximo vídeo.